Um dos seus feitiços mais caros está no valor de R$ 5.000 no seu site, chama Ritual do Anjo da Insânia. O que você acha do caso de um homem, por exemplo, que obrigue uma mulher a se relacionar com ele? Em qual sentido? Em qualquer sentido. Eu acho horrendo. Tanto espiritualmente quanto no nosso dia a dia. Mas claro que existe questões específicas dentro da espiritualidade que fogem desse contexto. Uhum. Mas um homem obrigar uma mulher a qualquer questão é horrendo, é a pior coisa que pode acontecer. Você não acha que isso pode ser exatamente o que se aplica quando, por exemplo, eu entrei no seu perfil pra dar uma olhada e vi que você tem um site, você faz os seus trabalhos todos à distância, e eu vi que um dos seus produtos, eu não sei como é que a gente chama, se a gente chama de feitiço, se chama de ritual, pode ser feitiço? Pode? Um dos seus feitiços mais caros está no valor de R$ 5.000 no seu site, chama Ritual do Anjo da Insânia, que fala sobre deixar a pessoa mais do que obcecada. Se um homem contrata esse ritual do Anjo da Insânia com você, que você diz que você é o único bruxo no Brasil que faz esse ritual, se um homem contrata esse ritual pra deixar uma mulher obcecada por ele, você não tá restringindo o livre-arbítrio dessa mulher e obrigando ela a se relacionar com esse cara? Eu acho que Deus já fez isso desde o princípio, né? Obrigando Eva a procriar, né? Então, se Deus, que é da sua religião, a divindade primordial, obrigou uma mulher a ficar com um homem, eu não vejo por que esse argumento contra a minha fé. Mas sim. Não, mas tô perguntando de você mesmo. Sim, mas aí que eu digo, né? O seu Deus fez isso. O seu Deus inicia. Mas essa não é a forma como a gente enxerga. Como vocês enxergam? A gente enxerga que Adão e Eva são criados um pro outro. Tá, mas por que Deus ordenou que eles ficassem juntos e procriassem? Porque essa é a ânsia que Deus coloca no coração de todas as pessoas. Existe a ânsia no coração de todo mundo de procriar, sede fecundos. E é assim que a raça humana se inicia. Não, isso Essa é a tudo bem. função primordial não só de Eva, mas também de Adão. Não existiam outras pessoas na Terra. E um existe a partir do outro, quando um é punido, o outro é punido junto, e os dois existem em conjunto. Certo? Eva é criada a partir de Adão, e a partir do momento em que ela é criada, os dois existem em conjunto. Tanto que quando Adão tenta colocar a culpa em Eva, Deus não permite. Deus aponta a responsabilidade sobre ele também. Mas eu quero saber de você, amigo. De você. Você é uma pessoa que tá aqui hoje sentado comigo. Você não acha que é equivalente uma pessoa pagar um ritual pra você fazer um feitiço pra que, vamos supor, eu não sei qual que é a tua principal clientela, se são homens ou se são mulheres, mas vamos supor que um homem chegue pra você e fale, eu quero esse ritual do Anjo da Insânia porque eu quero que uma mulher fique mais do que obcecada por mim. Você tá ou não tá restringindo a liberdade dessa mulher e obrigando ela a se relacionar com esse homem? Então a gente retorna. Por que Deus, então, não colocou 2 homens e 2 mulheres para que eles pudessem escolher com quem que eles ficariam? Porque ele colocou um homem e uma mulher pra iniciar a raça humana. Se Aí... inicia a partir deles. Mas por que não 2 casais? Para que eles pudessem escolher, por exemplo, Adão e Eva, o Pedro e a Maria. Aí a Maria vê se quer ficar com o Adão ou com o fulano e vice-versa, o livre-arbítrio. Não existia o livre-arbítrio aí. Mas né? você tá colocando isso como se fosse uma situação de, sei lá, de estupro? Em nenhum momento eu falei sobre isso. Não, é só porque, tipo, se tá obrigando ou não, porque no seu caso isso chega a acontecer. Se você realmente obriga uma mulher, por meio de feitiçaria, a ficar obcecada em um homem, ela não está necessariamente consentindo com a relação que ela vai ter com ele. Então você acredita que a espiritualidade que ajuda um relacionamento a dar certo causa um estupro? Não, porque isso não é uma espiritualidade que ajuda um relacionamento a dar certo. Como assim? Por que não? Tudo bem, eu vou abrir aqui, eu tirei um print da descrição do feitiço, até pra eu garantir que eu não vou falar nada de errado. Existe a obsessão e existe algo além dela. O anjo da insânia é a força que trabalha o desejo no ponto mais extremo que existe. É pra quando a pessoa amada precisa perder a linha por você. Não conseguir raciocinar direito estando longe de você. E não ter paz enquanto não te procurar. Esse não é um trabalho comum, magia densa das mais obscuras que se faz nessa casa. E traz resultado com uma velocidade que assusta. Não se assuste com o nome, o ritual não traz mal para quem contrata. E pra quem é a pessoa que contratou tá querendo? Também não. Até porque todo trabalho, a base dele é realizar uma consulta.
Se existe amor real entre esse casal, sim, é realizado o feitiço. Isso eu também falo em todas as minhas redes sociais. Mas Mas qual é a por, necessidade do por feitiço? divergência de pensamentos, desgaste, por aí vai, existe o ritual, existe a espiritualidade. Até porque o cristianismo prega um casamento a vida inteira, né? Um Sim, casamento mas de eterno. forma A consensual. forma consensual vai do quê? Da mulher ir lá e pedir pra Deus pra corrigir aquele marido que é leviano, que trai e aí por diante, assim como a mulher me procura pra que eu faça uma amarração amorosa pra trazer o marido dela de volta. A questão das religiões, sempre vai existir o pedido de um casamento. É indiferente se esse pedido é dentro da religião de matriz afro, dentro da magia ou dentro do E cristianismo. um outro ritual feitiço que tem aqui no seu perfil, que vai mais ou menos nessa linha, esse só é bem mais barato do que o do Anjo da Insânia. Combo separação de casal. Tem um casal que precisa se separar para que o seu caminho fique livre? Esse é o combo de trabalho mais direto para isso. O Exu Matança entra para esfriar, afastar e romper de vez a relação entre duas pessoas. E o melhor, enquanto o casal se separa, o pensamento vira para você. Uhum. Veja o que esse ritual provoca. Esfria os sentimentos, enfraquece a conexão emocional, provoca discórdia, desentendimento e briga 24 horas por dia, desenvolve aversão, aumenta o distanciamento e a rejeição de um pelo outro, tira a vontade de manter a relação, o interesse em continuar juntos desaparece, afastamento e separação, o rompimento e a distância definitiva entre as partes. Então é um ritual Uhum. que você faz, que faz com que o interesse que existia entre aquelas duas pessoas desapareça, Uhum. que faz com que elas desenvolvam aversão uma pela outra, Exato. que enfraquece a conexão emocional, que esfria os sentimentos entre elas, que provoca discórdia 24 horas por dia. Exato. Você não acha que isso é você interferindo diretamente no livre-arbítrio daquele casal? Não, Você não acha que a não pessoa que necessariamente. contrata esse serviço está cerceando a liberdade daquele casal? Não necessariamente, porque aquele casal pode ser um casal de um homem que foi roubado do casamento, de um casamento feliz, de um casamento saudável, de uma família. Ou seja, todo ritual que nós fazemos é consultado o oráculo para nós avaliarmos se aquilo pode ser feito ou não. De forma alguma, eu vou fazer um feitiço para separar um casal aleatório simplesmente porque a amante entrou no meio e quer separar, destruir aquela família. Mas não. é que na descrição tá escrito, tem um casal que precisa se separar para que o seu caminho fique livre? Uhum. Então, meu amor, se você perde o seu amor, se você perdeu o seu marido ou você perdeu a sua esposa, seja lá por qual motivo que for, esse ritual é aplicado. mas e a vontade daquela pessoa de não estar mais com você, seja por qualquer motivo Aí que que está o for? porém. Eu trabalho com isso há 13 anos diretamente. O que eu vejo, 98% dos meus clientes são mulheres. Mulheres que foram abandonadas porque estavam acima do peso, porque já tinham tido 2, 3, 4 filhos. E por aí vai, uma infinidade de questões. Você falou de um trabalho meu particular de R$ 5.000. Eu tenho trabalho particular de 70, de 80, Eu falei do que tá no site, é o que tá É. disponível pra eu ver. independente do que eu vou gastar de material. A questão é, você tem que olhar todos os rituais que eu faço de R$ 77, R$ 107 e por aí vai, Sim, inclusive por isso que eu citei É. esse, que é de 277, ele é bem É. mais barato que o outro. para que eu consiga o valor para montar uma mesa inteira para ajudar várias pessoas. Assim como tem trabalho para desempregado, por R$ 57, R$ 37 que a gente Uhum. bota para comprar as coisas. A questão do livre-arbítrio, eu volto a te dizer, eu tenho muita ética espiritual. Se eu faço uma consulta no meu oráculo e eu vejo que eu estou ferindo uma família feliz, uma família que possui seus filhos, que possui suas bases, automaticamente a própria espiritualidade vai dizer não é o caminho, você não deve fazer, não é por aí. E eu vou Uhum. indicar para essa cliente fazer um trabalho de amor próprio, de empoderamento, para que ela possa olhar para si mesma de uma forma que ela não precise daquele relacionamento. Mas se você mesmo acabou de dizer que, por exemplo, você às vezes recebe clientes, mulheres, que o cara se separou depois que ela já tinha filhos. Então você enxerga que esse trabalho que você faz pra trazer esse cara de volta pra ela é pra restituir uma família. E é uma coisa muito importante. Dependendo do caso, se você pega um áudio meu, eu digo, amiga, olha só, não me leva a mal, mas não tem dinheiro no mundo que vai fazer eu me calar e não dizer pra você, o que você quer com esse cara? Pra que você quer esse homem? Mas você entende, amigo, que independente dos motivos, eu acho que chega num ponto em que a gente não precisa de motivos.
Se o cara largou ela, por exemplo, você deu um exemplo, é um exemplo lamentável, mas é um exemplo. O cara largou da mulher porque ela engordou. Tá. E ela quer trazer o cara de volta. Mas você entende que é direito daquele cara largar dela? Assim Da mesma forma que se for um homem, por exemplo, e ele tá querendo trazer a mulher de volta, porque a mulher, sei lá, a mulher traiu ele, tá com outro cara. Ainda assim, é direito dessa mulher não querer estar com ele? E a partir do momento em que você interfere nisso por meio de magia, você está cerceando a liberdade dessas pessoas? Pelo menos de um dos lados? Eu acredito que quando a espiritualidade me dá a permissão pra isso, eu recebi o livre-arbítrio da espiritualidade. Mas é o seu livre-arbítrio de você fazer o ritual e da pessoa que tá sendo vitimada pelo ritual. Se a espiritualidade me diz que eu posso fazer o feitiço, eu o farei. Então E eu farei com maestria. Então você tá disposto a cercear a liberdade da pessoa que é vítima daquele ritual se a tua espiritualidade te disser que você pode? Com certeza. Amarração, eu sou o rei da amarração amorosa. Esse é o meu trabalho. Mas então você concorda que aquilo que você disse no começo não faz muito sentido? Qual? Porque a minha pergunta é, o que você acha de, por exemplo, um homem que quer obrigar uma mulher a ficar com ele? Que é o que esses rituais implicam. E eu te perguntei eu quero aquela mulher e eu não posso tê-la. Eu te perguntei o que primeiro? Peraí. Eu Sobre quero a aquela mulher. espiritualidade e sobre a nossa vida cotidiana. Eu quero aquela mulher, eu sou um homem, eu quero aquela mulher e eu não posso tê-la porque ela não me quer. Eu vou pedir um feitiço de amarração para que eu possa tê-la. Isso não é esse cara obrigar essa mulher a ficar com ele? E é o que eu volto a te falar, o que eu te falei no início. O porquê Deus pode fazer isso colocando um homem e uma mulher e obrigando que eles fecundassem. Deus não obrigou que eles fecundassem. Havia Deus um desejo ordenou. dentro de um do outro e os dois são uma coisa só. Quem colocou esse desejo? Quem colocou esse desejo? Eles são uma coisa só. Quem colocou esse desejo? Deus. Sim, só que esse mesmo Deus é o Deus que deu pra essas pessoas que você tá obrigando a estarem juntas o direito de elas se separarem. Tá, mas aí certo? que tá o porém. Mas amigo, eu estou perguntando do seu trabalho que você oferece no seu site. Exato. E aí que tá, nós estamos falando de espiritualidade. O que eu te perguntei foi, você está falando de questões mundanas ou de espiritualidade? Eu volto a te falar, se o teu próprio Deus colocou duas pessoas e obrigou que elas fecundassem, ordenou, como está escrito na Bíblia, o porquê que a minha amarração amorosa seria errado? Vamos partir do pressuposto de que você acredita no mesmo Deus que eu, certo? Eu não sei se é verdade. Eu acredito, eu sou universalista. Eu acredito em todas as religiões. Eu não tenho religião que eu não goste, religião que eu condene ou que eu massacre. O que eu não aceito é intolerância. Não, tudo bem. Mas só pra eu me situar. Você acredita no mesmo Deus que eu? Você acredita que Jesus Cristo e Deus e o Espírito Santo e a Trindade são a única coisa? Eu acho que existe um único Deus. Ele é chamado de nomes diferentes. E ele é cultuado de formas diferentes. Tá, então a gente não acredita na mesma coisa, a gente tá partindo de pontos diferentes. Ok, normal. Mas partindo desse pressuposto de que eles são equivalentes, se o meu realmente... Vamos partir do pressuposto de que isso que você falou tá certo, de que realmente obrigou ali a coisa a acontecer. Por que o meu estaria errado e o seu estaria certo? Eu não acho que o seu tá errado. Não? Tá, então você acha que você tá certo de obrigar uma mulher a se relacionar com um cara se ele quiser comprar aquela amarração? Eu não obrigo mulher nenhuma. O casal, ele... Inclusive, eu não sou Deus, né? Eu não posso obrigar como Deus fez. Eu posso realizar o feitiço. Isso é muito importante você saber. Por quê? Pode ser que o seu feitiço não funcione? Claro, com certeza. E eu falo diretamente nas redes sociais sobre isso. É um trabalho espiritual, não é a compra de uma TV ou uma mesa. Então isso é uma questão importante de eu te ensinar. Não é porque eu faço um feitiço que eu estou obrigando alguém a alguma coisa. A espiritualidade, ou ela vai unir ou ela não vai. Nenhum tipo de trabalho espiritual tem 100% de certeza de resultado alcançado. Isso eu falo diretamente nas redes sociais. Mas isso o resultado é alcançado? Que bom, e maravilha. Você realmente separou um casal pra juntar outro, se deu sem certo, levar em consideração a vontade daquele outro casal? Se deu certo é porque Deus permitiu. Aliás, se deu certo é porque Deus permitiu. Por que Deus não foi lá e disse tá errado? Mas é o Deus ou é a sua espiritualidade? É o anjo da insânia? Ué, mas não é tudo junto? Não. Deus não é onipotente, onipresente? Sim, mas ele não tem nada a ver. Deus o não que está é em todos esse os lugares? anjo da insânia? É um anjo caído. Deus não está em todos os lugares? Mas ele não é o anjo da insânia. Não. Certo? Mas ele criou. E o Deus também... E esse Deus também... O mal existe no mundo. E o mal, ele age por meio de rituais, ele age por meio de pessoas, ele age por meio de ações também. Certo? Na minha concepção, isso é literalmente esse mal que existe acontecendo por meio desse tipo de ritual. Entendo. Porque se você pega um casal, por exemplo, um casal católico que é casado na igreja,
E que ele jurou perante Deus que eles não se separariam. Uhum. Você acha certo você interferir na vontade desse casal, mesmo que não dê certo? Mesmo que no fim esse feitiço não funcione, não funcionou. Você realmente acha certo que exista a tentativa de interferir nisso? Inclusive, falando em casamento católico, eu sempre falo, eu tava falando aqui antes, eu acho maravilhoso o casamento católico, né? Inclusive, nós falamos, eu e meu esposo, que o nosso casamento é um casamento cristão, por conta das bases que a gente segue, sabe? E até gostaria, inclusive, de Ela algum ficou padre. O quê? O olhar dela nem pisca. Não, Diga-me. continua. Diga-me. Qual é a questão do padre que Me, você ia falar? me explica primeiro o rosto. Não, é porque, assim, cristão, etc., são muitos. Tem cristão ortodoxo, tem cristão católico romano, tem cristão amiga, protestante. nem eu entendo, é que nem No a Bíblia. cristão católico romano, o casamento de vocês não se enquadra. É uma pena, né? Porque eu gostaria de estar lá, gostaria que Deus me aceitasse o meu marido e soubesse que nós temos um filho, que nós nos respeitamos, nos amamos, que nós não vamos trair um ao outro, que a nossa intenção é ficarmos juntos pro resto da vida. Infelizmente, Qual era a questão do padre que você ia falar? Mas a parte triste é que a nossa genitária, ela faz diferença pra Deus quando o assunto é casamento. Isso é muito triste, isso me deixa completamente triste. Talvez por isso que eu tenha tantos embates, né, contra o cristianismo. Mas eu gostaria que um padre não olhasse se eu tenho um pênis, se meu marido tem um pênis, ele olhasse o ser humano que nós somos e a nossa moral, a nossa ética, um para com o outro como um casal, e aceitasse fazer um casamento dentro da igreja. Eu ficaria muito contente, muito feliz. Isso nunca vai acontecer, amigo. A gente não sabe. Isso nunca vai acontecer A mulher nunca estaria no teu local de poder de fala, ou de uma vereadora, ou de uma candidata. Então a gente não pode falar nunca. Não, Começa errado. O que dita a igreja católica e o que a igreja pode ou não, qual matrimônio a igreja pode ou não autorizar, é o catecismo da igreja católica. Mas aí que tá o porém. E ele não muda. Aí que tá o porém. Muda muita coisa. Não tinha casamento no civil, por exemplo. Hoje existe. Mas o casamento no civil não é determinado no catecismo da igreja católica. Eu entendo. Eu tô falando do catecismo. Eu entendo. No catecismo, o modelo de casamento de vocês nunca vai ser aceito. Entendo. Nunca vai e sou casado no civil. O último papa, ele aplaudia os gays e abençoou o casamento gay. Ele não aplaudia os gays e ele nunca fez uma bênção a um casamento gay. Não, mas ele aplaudiu. Ele abençoou indivíduos homossexuais que são casados. E ele disse que sim. Você entende que tem uma diferença muito grande ele disse que entre sim. isso? Ele disse que sim. Que o casamento era sim aceito por Deus. Esse papa foi incrível. Você já foi no Vaticano? Não, infelizmente não. É incrível. Infelizmente não. Mas o que acontece o Papa, inclusive isso é até hoje, não é exclusividade do último Papa. O Papa, se você for no Vaticano hoje, inclusive junto com seu marido, ele vai abençoar cada um de vocês. Porque vocês são filhos de Deus. E vocês merecem essa bênção. E ele vai abençoar cada um de vocês. Mas ele não vai reconhecer o matrimônio de vocês.